E o campus de Sinop, Breda? Fala a verdade, quando cheguei em Sinop no dia 16 de setembro também, só que de 2013, um pouquinho depois de você. Quando eu cheguei já tinha asfalto. Já, né? Quando eu cheguei já tinha asfalto. Mas quando eu cheguei, eu também vim de São Paulo, vim de São Paulo capital, meu mestrado e doutorado foi na USP de São Paulo, São Paulo capital. E quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, eu sou do Mato Grosso também, né? Eu sou de Cuiabá, mas eu não conhecia Sinop, né? É longe, viu, gente? São 500 quilômetros de distância, é bem longe. E por uma estradinha não muito convidativa. Não é fácil, Mas quando né? eu cheguei aqui, eu me surpreendi muito positivamente com esse campus. Eu gostei bastante. Eu falo que eu sou bem realizado profissionalmente morando nessa cidade. É uma cidade gostosa. Para quem não conhece Sinop, venha visitar. Para quem conhece, sabe do que eu estou falando, né? E quando você chegou aqui, qual foi a impressão na hora que você chegou aqui no campus de Sinop para trabalhar já como professor? Mauro, então, aquela primeira vez que eu vim como professor substituto, eu vim primeiro prestar o concurso, aí depois, se eu passasse, eu voltaria, né? Assim, confesso que a primeira vez que eu cheguei no aeroporto em Várzea Grande, que eu vinha, não tinha voo aqui para Sinop, hoje nós temos 4 voos diários, 5, né? Todas as empresas brasileiras descem aqui, a Latam, a Azul, né? Todas, a Gol. Então a gente tem hoje aqui uma condição muito boa, né, em Sinop. Mas naquela época era até Cuiabá, né? Aí Várzea Grande. E quando eu fui na rodoviária de Várzea Grande, Aquilo. eu falei assim, se aqui do lado da capital, a cidade do aeroporto é desse jeito, eu imagino lá, né? E ainda era aquela época que a BR estava totalmente detonada, né? Destruída pelos buracos, o asfalto estava largada a estrada, né? Hoje, apesar de não ser, né, nem perto do que a gente sonha, uma BR, mas naquela época era 1000 vezes pior. E quando cheguei em Sinop, eu me surpreendi com a cidade, né? E como todos até hoje que chegam aqui pela primeira vez se surpreendem com essa cidade maravilhosa que a gente mora, que é Sinop, mas o campus ainda estava engatinhando, né? A gente sabe que o campus de Sinop, ele tem uma história já longa. Ele começou aqui a ter atividades modulares na década de 90, né? Então, em 1990, teve a primeira turma, né, modular. E aí foram vários cursos, foram curso de contabilidade, curso de direito, curso de engenharia florestal modular teve curso de educação física. Então, nós tivemos vários cursos modulares que foram realizados aqui no campus de Sinop, sempre utilizando estruturas de terceiros, né? E depois a gente tinha essa área onde o campus é construído, que foi construído o CAIC, né, que é esse local que a gente está aqui fazendo a entrevista. E começou-se então a ter algumas atividades também aqui no CAIC, né? E o campus então, no ano de 2006, ele iniciou as suas atividades contínuas, né? Os cursos presenciais de maneira contínua, né? Então, esses cursos, então, no começo eram 8 cursos, né? Que a gente chama de cursos regulares. No início eram 8 cursos e hoje nós estamos em 11 cursos. No início a gente começou com agronomia, engenharia agrícola, engenharia florestal, zootecnia, veterinária, enfermagem e as 3 licenciaturas em Química, Física e Matemática. Então nós tínhamos 8 cursos no início, né, no ano de 2006 até 2010. Aí em 2010 foram criados pelo programa de Reúne, né? Foram criados a Engenharia Agrícola e Ambiental e o curso de Farmácia. E depois, por último, né, já naquele programa da saúde, da medicina, né? De criação de novos cursos de medicina, a gente foi contemplado também com o curso de medicina e são os nossos 11 cursos hoje. Mas assim, a estrutura, hoje mesmo, a gente teve o prazer de receber um vereador lá do Pontal do Araguaia, né? Que foi nosso ex-aluno. Então ele estava aqui com agendas políticas na cidade, mas ele fez questão de vir aqui rever a UFMT e ele ficou surpreso, porque ele foi aluno lá no ano 2010, 2011, né? Da zootecnia, e hoje ele está no Pontal, é vereador lá, e veio rever a UFMT. Ele falou que ficou surpreso, né, com o crescimento do nosso campus, com a estrutura que nós temos hoje, que naquela época, né, foi construída com bastante dificuldade, né, mas hoje a gente já tem uma estrutura
não é a universidade que a gente sonha, mas já andamos bastante Estamos e com certeza chegando lá. estamos no caminho certo. Enquanto você estava falando aqui, no vídeo está passando imagens, aqui na edição está passando imagens imagens do campus da UFMT, né? Que é um campus realmente muito bonito, né? E agora eu falo que já está começando a ficar pequeno, né? Já está começando a ficar pequeno, já está começando a não ter salas de aula, já está começando a ter uma reserva, né? Que isso é bom que a universidade está crescendo, né?